Fala internet, beleza? Bom, seguinte, você gosta do Back to Basics? Ou o Back to Basics já ajudou você de alguma maneira? Então, por favor, ajude o Back to Basics financeiramente. Você pode fazer um depósito direto na minha conta corrente ou acessar o site www.apoia.se. Ajude o Back to Basics a continuar crescendo e mantendo toda a estrutura necessária para fazer os vídeos para vocês. Bom, retratos e pessoas têm tudo a ver. É um tipo de fotografia muito interessante e extremamente rentável. Claro que cada pessoa possui as suas características próprias que as diferencia de todas as demais. Por isso que é um tanto quanto complicado fazer bons retratos, já que nós devemos pensar na fotografia como um todo, desde toda a fotometria, toda a parte de caracterização da cena e o mais importante, deixar a pessoa extremamente à vontade na frente de uma câmera. Só assim para ela conseguir refletir a sua melhor aparência e todas as suas características únicas. Então, bora evoluir com 5 dicas para melhorar os retratos? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Finalmente, hein? Tô de volta, tive um tempinho de férias no meu aniversário, mas vamos que vamos. A primeira dica, e a que eu sempre dou pra vocês, é a luz. Bom, a dica mais recorrente do Back to Basics realmente é luz. Luz é tudo na fotografia. E em retratos não poderia ser diferente. Nós podemos usar luz natural ou luz artificial, seja com flash, com softbox, com sombrinhas refletoras e por aí vai. Claro que cada situação vai exigir um tipo de luz diferente para sua fotografia. Caso você esteja em um estúdio, o ideal é você usar flashes com modificadores de luz, tipo softbox, ou até mesmo um octabox. A intenção aqui é deixar a luz o mais suave possível, a luz mais difusa possível. E claro, pense em mais de um ponto de luz. Uma luz principal, uma luz de preenchimento e uma luz de recorte é o mínimo necessário para você conseguir fazer um bom retrato em estúdio. E ó, não se esquece, hein? Flash embutido, nem pensar. Outra coisa que nós temos que entender é que quanto maior esse ponto de luz, melhor a qualidade da luz que ela incide sobre a pessoa que está sendo fotografada. Um octabox de qualidade, por exemplo, pode ter até 2 metros de diâmetro. É verdade, eles são enormes. Isso traz uma qualidade diferenciada para os seus retratos em um estúdio. Porém, se você for fazer os retratos na rua, tudo muda de figura. A fotografia lifestyle faz vários tipos de retrato usando luz natural em ambientes externos. E nós podemos usar muitas técnicas que nós usamos em fotografia lifestyle para os retratos. O ideal é fugir da luz direta do sol. Esse tipo de luz vai trazer um aspecto bem ruim para sua fotografia, trazendo uma nitidez extrema e sombras extremamente bem definidas na sua foto. Uma coisa legal é pensar em um dia nublado. É isso mesmo, pode parecer um tanto quanto estranho, mas nuvens são simplesmente o melhor difusor de luz que existe. Pense nisso, isso pode te ajudar e muito na hora de fazer um retrato. Mas se não tem como, o ensaio foi marcado numa data determinada e tá aquele solzão de rachar, procure lugares de sombra, é o ideal. Fazendo isso, você vai gerar melhores resultados, principalmente na pele. E claro, como você está indo para um lugar de sombra, pense no uso de rebatedores para fazer uma luz de preenchimento, tá? Porque você indo para um lugar de sombra, as sombras do rosto vão ficar mais intensas. E é para isso que você usa um rebatedor. Olha, eu vou falar para vocês que rebatedor é um dos elementos essenciais para um bom retrato em externas. Então, sempre pense em ter um rebatedor. Gente, ele é muito barato, no Mercado Livre tem para vender por 15, 20 reais um conjunto com 5 rebatedores. Bom, para tudo, eu preciso corrigir uma coisa. Na realidade, o preço desses rebatedores é um pouco maior do que eu falei aí no vídeo. Eles custam em média entre 80 e 110 reais um conjunto com 5 rebatedores com cores diferentes, tá? Eu não sei porque que eu falei esse preço, acho que eu tava meio desatualizado e eu achei que fosse bem mais barato. Mas são rebatedores para uso profissionais, tá? Então, entre 80 e 110 reais no preço de hoje no Mercado Livre.
em dezembro de 2017. Vamos voltar para o vídeo. Mas, se você não está afim de fazer esse investimento nesse primeiro momento, uma cartolina branca grande ou até mesmo um pedaço de isopor vai servir como rebatedor. Mas, se existir a possibilidade, use o melhor dos dois mundos. Junte a luz natural com um preenchimento de sombras por luz artificial. Isso vai criar um retrato realmente diferenciado. Bom, dá para fazer realmente uma série de vídeos sobre ensaios de retratos, né? Retrato na rua ou retrato em estúdio. Dá para fazer bastante vídeo. Quem sabe no futuro role uma série mostrando para vocês como usar luz para retratos. Se você quiser, comenta aqui embaixo. O foco. Bom, depois da gente estudar muito bem a luz, um elemento muito importante para fazer um bom retrato é o foco. E os olhos se tornam um dos elementos mais importantes da sua composição. É ele justamente responsável por demarcar as expressões da pessoa. Use o método de foco One Shot e escolha um dos pontos de alto foco mais perto do olho da pessoa. Então, se você colocou a pessoa, por exemplo, na regra dos terços, procure o ponto de alto foco que esteja mais perto do olho da pessoa e escolha ele. Claro que você também pode usar aquele método de usar o ponto central, focar e recompor, mas existe uma pequena possibilidade de você perder o foco no olho. O ideal é que você deixe a câmera paradinha, escolha um dos pontos de foco lateral e foque exatamente no olho. Uma dica de ouro é você prestar atenção na abertura da sua objetiva. O que acontece? Se você está tirando uma foto, por exemplo, como eu estou aqui, que os dois olhos estão paralelos com o sensor, você não vai ter nenhum problema em colocar os dois olhos em foco, por exemplo, em 1.4. Porém, se a pessoa estiver de lado olhando para você, se você colocar uma abertura 1.4, 1.2, muito provavelmente se você focar esse olho, esse daqui vai estar desfocado. A não ser que isso seja essencial para sua fotografia, tudo bem. Se não, você vai ter que fechar um pouco mais a sua lente. Um 2.8 já dá conta dessa distância aqui entre os olhos. Então, não se esqueça da abertura. Ela é extremamente importante na hora de fazer o foco do rosto da pessoa. As objetivas. Para fazer um bom retrato, eu preciso de uma lente mais clara? Eu preciso de uma teleobjetiva? Bom, são muitas as dúvidas relacionadas ao tipo de objetiva que você precisa usar para fazer bons retratos. O fato de você usar uma objetiva muito clara vai incidir diretamente na profundidade de campo. Por exemplo, se você usar essa lente que eu estou usando agora, que é a 50mm f1.4, e quiser tirar uma foto em 1.4 para ter mais luz, muito provavelmente você vai focar o olho, o nariz vai estar desfocado e a orelha vai estar desfocada, tá? É isso que acontece quando a gente tem um retrato em uma distância muito curta da câmera, 30 centímetros, 1 metro, você tem uma profundidade muito curta. Então, talvez o ideal não seria você pensar em lentes tão claras, mas sim numa câmera com a capacidade de ISO melhorada. Quem sabe uma full frame ou então a velha 80D que tá mandando muito bem. Bom, e quando a gente pensa em retrato, que geralmente pode acontecer da cintura para cima, não significa retrato que seja necessariamente aquele close do rosto, tá? Você pode fazer um retrato da cintura para cima. Nós podemos pensar em algumas objetivas que são ideais para fazer esse tipo de fotografia. Porém, nós temos que pensar nas distorções geométricas que cada objetiva possui. Objetivas com menos de 30mm vão causar um efeito de barril, tá? Isso é básico de todas as objetivas grande angular. E no que isso vai influenciar no seu retrato? O nariz da sua pessoa vai ficar maior, a cabeça vai ficar menor e desproporcional ao corpo. Você tem que prestar muita atenção nisso. Entre os 50 e 85 milímetros, nós temos mais ou menos o campo de visão dos olhos. Aqui nós temos as melhores objetivas para se fazer um retrato. Mas quando eu falo em melhores objetivas, é no quesito distorção geométrica. Não significa que uma 28mm f2.8 não vá conseguir fazer um ótimo retrato.
retrato. Ele consegue, mas os melhores resultados estão entre a 50mm e a 85mm. As objetivas acima de 130mm causam uma distorção de almofada no rosto, tá? Enquanto lá nas grande angulares você tem um efeito de barril, nas teleobjetivas nós temos um efeito de almofada, que é um efeito contrário das objetivas grande angular. Bom, isso vai influenciar que o nariz da pessoa pode ficar um pouco menor se ele estiver exatamente no meio da composição. Então, pense bem, você pode usar esse tipo de distorção geométrica a seu favor, dependendo do tipo de pessoa que você está fotografando. A nitidez. Bom, todos nós buscamos a nitidez perfeita quando nós estamos falando de retrato, não é verdade? O ideal é você aliar velocidades do obturador altas com aberturas do diafragma bem fechadas. Mas existe um grande problema quando nós encontramos a nitidez perfeita quando falamos de retratos. E esse problema é a pele. Os olhos, cabelo, roupas e toda a composição, bom, nós queremos isso tudo extremamente nítido, mas a pele, as imperfeições da pele, nós não queremos, não é verdade? E como é que a gente vai resolver esse problema? Se eu tirar a foto de um rosto extremamente nítido, muito provavelmente as imperfeições irão aparecer e muito. Muito provavelmente não, elas vão aparecer com certeza. Bom, para melhorar a nitidez de um modo geral, você pode usar um tripé, você pode bloquear o espelho, você pode usar controle para disparar a câmera. Tudo isso vai fazer com que a nitidez geral da imagem seja melhorada. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre nitidez, se você quiser, dá uma conferidinha aqui no canal. Mas, para melhorar a pele, nós temos dois fatores essenciais. O primeiro deles, nós já falamos. Uma luz extremamente difusa, tá? Essa luz difusa vai melhorar e muito a pele da sua modelo ou do seu modelo. E o segundo fator essencial é a pós-produção. Sim, o Lightroom e o Photoshop, ou então qualquer programa de edição de imagem da sua preferência, é que realmente vão resolver esse problema de pele. Então, use, mas não abuse da correção de pele no Lightroom e no Photoshop para sua modelo não virar uma boneca de plástico. Beleza? E olha que eu já vi muita fotografia impressa até mesmo em galeria de arte que a modelo parecia uma Barbie de plástico e as crianças perderam completamente expressões e até mesmo a sobrancelha, ficaram sem nada de tão forte que foi esse efeito de correção na pele. Então, gente, cuidado, tá? A espontaneidade. E essa é a dica de ouro. É o modo como você conduz a pessoa fotografada. Gente, essa é a parte mais importante, é a parte essencial para um bom retrato. É a sua direção. Mas quando eu falo de direção, eu não estou falando de composição, de fotometria, não estou falando de nada disso. Claro que essa é uma parte bem importante da fotografia, mas eu estou falando é de expressões. Um bom olhar acaba contando uma história extremamente interessante. E esse é o real diferencial de um bom retrato. E para você conseguir captar isso, você tem que deixar a pessoa extremamente à vontade na frente de uma câmera. Isso realmente é essencial. Um belo sorriso? Uma expressão mais carregada? Bom, é você como fotógrafo e como diretor que tem que tomar certas atitudes para conseguir arrancar um belo sorriso ou então para conseguir arrancar uma expressão mais carregada. Isso depende de você, você que está dirigindo a cena. Outra coisa importante é o posicionamento. Bom, eu já vi alguns ensaios e alguns fotógrafos que sempre pedem para a pessoa que está sendo fotografada se mover. Mas, na minha opinião, uma das coisas importantes é que o fotógrafo se movimente. É essencial que você se mexa de um lado para outro, para cima, para baixo, para encontrar o melhor posicionamento para fazer um retrato da pessoa. É muito importante que você também, como fotógrafo, se movimente. Assim, você vai encontrar realmente o melhor ângulo da pessoa. E não se esqueça, é você que determina a criatividade da sua fotografia. É você que encontra o melhor ângulo. E eu pessoalmente considero muito mais fácil me movimentar do que ficar gastando muito tempo posicionando a pessoa. Tá? Ela já está
num ensaio, na frente de uma câmera, muito provavelmente há algum tempo em pé ou andando de um lado para o outro, e ela não está 100% à vontade. Já você, como é um apaixonado e aficionado por fotografia, tá fazendo o que ama. Então, aproveite o momento para se movimentar e encontrar o melhor ângulo. E pense em uma composição interessante. Usar algumas regras de composição podem ajudar e muito em um bom retrato. Por exemplo, use uma regra dos terços, ou até mesmo uma regra de linhas naturais para trazer um aspecto diferenciado para sua fotografia. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje sobre dicas para melhorar os retratos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você está gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia! So I'm not crying.